No seu direito de hoje, o advogado trabalhista José Antônio Cremasco fala sobre a prestação de serviços durante recebimento de benefícios como seguro-desemprego e o auxílio emergencial. Boa tarde, doutor Cremasco. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Bom, primeiramente, essa questão de receber esses benefícios, né? Tem gente que acaba recebendo de forma irregular, pois esses benefícios são para pessoas desempregadas, né, doutor? Isso pode gerar muito problema. Tem gerado problema no seguinte sentido: a pessoa recebe o auxílio emergencial, passa um certo período, aí ele vem e pede o vínculo de emprego daquele período que ele recebeu o auxílio emergencial. Então aí tem duas situações: o empregador pode querer se aproveitar disso e contratar essa pessoa, e aí ele é cúmplice dessa irregularidade, ou o empregador é enganado, amanhã eu trago a carteira, depois eu trago a carteira e acaba não trazendo, e depois ele pode até responder por isso. Então, o alerta que se dá é: se o trabalhador comparece, é admitido no emprego e não quer ser registrado, não pode pegar para trabalhar porque vai ter dor de cabeça, notadamente nessa hipótese, que é uma situação atrativa para empresários, empregadores ou para quem contrata que não gosta muito de cumprir a lei. Então, eu não quero ter a carteira anotada, e aí cresce o olho de quem está contratando, eu não vou anotar a carteira, porque é uma boa, pago, e aí depois descobre que ele estava recebendo seguro-desemprego. O patrão e o empregado correm o risco de receber um processo crime na Polícia Federal e na Justiça Federal pela falsidade da contratação. E tem mais: quem recebe, por exemplo, o auxílio emergencial, ele declara expressamente que não tinha vínculo de emprego, por isso ele se candidatava a receber auxílio emergencial. E tem muitos casos de problemas em relação a isso, tem muitos processos tramitando por conta desse tipo de... É uma fraude mesmo, não? Sim, é uma fraude praticada dos dois lados, né? Quem recebe e quem contrata, né? Mas tem acontecido isso, e também de pessoas assim que acham que nunca vai acontecer nada com ela e correm o risco, né? Por exemplo, uma pessoa que está afastada do trabalho, recebendo o benefício do INSS, ele não, ou é aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar em nenhuma atividade. Porque se ele tiver capacitado para exercer alguma atividade, ele não pode ser aposentado por invalidez. Então, se ele presta serviço e depois ele vai pedir o vínculo, é um tiro de metralhadora no pé. Porque ele tá confessando a prática de uma conduta ilícita, ilegal e imoral, né? O senhor citou casos de aposentadoria, mas isso só vale para invalidez, no caso. Se a pessoa aposenta por idade, ela pode continuar trabalhando, ela pode receber aposentadoria? Sim, perfeito. É aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, normal. Que não pode, na vigência de um auxílio-doença transitório, ou numa aposentadoria por invalidez, arrumar outro emprego ou exercer uma outra atividade, é arrumar dor de cabeça, porque ele pode cancelar o benefício. Assim como a pessoa que recebeu o auxílio emergencial, se provado que ele trabalhou, ele tem que devolver aquele dinheiro. E a União, o governo federal, tem trabalhado nesse sentido, né? Quando são flagradas fraudes no auxílio emergencial, o governo, a União, tem pedido o ressarcimento desses valores. Exatamente. Né? Até o próprio juiz que tramita o processo, ele pode expedir um ofício para a Polícia Federal para apurar, como pode expedir um ofício para a Receita Federal e como pode determinar a devolução do dinheiro, porque o juiz está diante de uma situação ilegal e pode até... A consequência mais barata é devolver o dinheiro. Porque além da devolução do dinheiro, ele pode responder a um processo crime, até por declaração falsa, que ele declarou que não tinha vínculo e agora ele está pedindo vínculo. Então é uma situação que, antes de entrar na justiça, antes de contratar,
tem que checar realmente para não... Porque, às vezes, o empresário entra numa situação dessa sem saber, né? Então, consulta antes, pega uma declaração que ele não recebeu, não está recebendo o seguro-desemprego, nunca recebeu o auxílio emergencial e contrata. Aí não tem problema nenhum. E tem outro lado também, né? O senhor falou que às vezes o empresário, a empresa não sabe que está contratando alguém que não deveria, não poderia estar sendo contratado e receber um benefício ao mesmo tempo. Mas a gente ouve falar por aí de muitos casos de pessoas que fazem um acordo com a empresa até, ou para serem, que nem o senhor citou, serem contratadas temporariamente sem o registro para continuar recebendo seguro além do salário. Isso acaba sendo uma vantagem para a empresa que paga só um determinado valor sem ter que pagar benefícios, FGTS, INSS, 13º equivalente àquele tempo, etc. Uhum. E tem também outro tipo de caso, né, doutor, que tem pessoas que estão na empresa há algum tempo, fazem um acordo para serem demitidas, devolvem os 40% da multa do FGTS e fazem isso, ficam informalmente recebendo seguro-desemprego. Se isso é, digamos assim, pego pela fiscalização, a empresa também pode sofrer mas não tenha dúvida. Por isso que eu falei, hoje a nossa conversa vai ser de alerta. Às vezes o empregador, ele fica condoído com a situação do empregado. Então vamos fazer o acordo, faz o acordo. É um bom empregado. Então o patrão quer ajudar, quer beneficiar. Nesse período, pelo menos 5, 6 meses, ele fica com 2 valores. O mês que ele trabalhou e o benefício do seguro-desemprego. Dá uma desafogada boa na vida do trabalhador. Mas se alguém denuncia, se um fiscal chega e pega, o empregador não tem como se livrar dessa acusação. Quer dizer, então precisa ficar atento para não cair de alegre. Infelizmente, a relação não pode ser de proteção. A relação tem que ser profissional, dos dois lados, do patrão e do empregado, né? De repente, o empregador gosta dessa situação, como você mencionou. 12 avos de férias, 13º, fundo de garantia, isso custa. Se tem a chance de eu pagar só o salário da pessoa, é um atrativo, mas existe um risco e aí depois vai sair caro, porque imagine uma condenação num processo criminal de uma pessoa que está no comércio, que precisa movimentar, pega muito mal, é ruim isso. E para o trabalhador, que defesa ele vai ter diante de uma situação dessa? Então, o negócio é ficar atento mesmo. E além de tudo, para quem tiver algum problema desse tipo, né, por exemplo, recebeu 2 valores ou pagou informalmente algo para o empregado, vai ter todas as custas que envolvem um processo judicial, né? Tem que pagar um advogado, tem tudo isso, ainda vai ter mais esse gasto. Ou seja, ter esse tipo de economia pode ser uma economia burra, né? Não tenha dúvida, mas o mais grave de tudo isso é a hora que você vai deitar e vai dormir e acorda de sobressalto porque a não ser que seja um empresário acostumado a isso, né? Aí ele vai tirar de letra, né? Mas uma pessoa que não tem essa vivência de processo, crime, de delegacia, está arriscado a ficar estressado, entrar numa depressão. Então, é uma situação que o barato vai sair bem mais caro. Então fica aí o alerta. O senhor gostaria de adicionar mais alguma coisa? A gente está chegando ao final do bloco. Está em ordem. Vamos aguardar a próxima semana. Tá certo. Então, muito obrigado, doutor Cremasco. Até a quarta-feira que vem aqui no Seu Direito. 2h29.